Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo rege em mim. O dono da casa já chegou aqui. A tristeza e a angústia vão sair pelo poder de Deus. Olá, tudo bem? Meu nome é Gláucia, a paz do Senhor. Eu vim compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo, e a gente precisa se unir em oração, se unir pelo coração, se unir pela internet, da forma que a gente puder, e compartilhar o que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, para que a gente possa se fortalecer e fortalecer uns aos outros através dessas palavras de motivação e através do que o Senhor tem falado conosco. E o Senhor tem falado muito ao meu coração dos planos que Ele tem para a nossa vida, né? Depois de tudo que isso passar, depois de todo esse caos que a gente está vivendo, né? Com o coronavírus, dessa praga que assolou todo mundo, o que vai acontecer com a gente? Né? Quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida? Então, aquela palavra que todo mundo já conhece, né? E todo mundo agora está trazendo à tona, falando sobre a arca, né? Sobre a arca de Noé, que a gente está na arca, e falando sobre Noé, que ele construiu a arca, o melhor lugar para ficar é na arca. Então, eu fui meditar realmente nessa palavra, e como a palavra de Deus ela é viva. Quantas vezes a gente lê essa passagem de Noé, quantas vezes o Senhor vai ministrar aos nossos corações de forma diferente, né? E eu lendo essa passagem em Gênesis 9, versículo 7, fala assim: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então, assim, antes da gente falar um pouco sobre esse versículo 7, tem toda uma história, né, por trás disso. Isso aí no capítulo 9 do versículo 7, quando o Senhor dá essa ordenança para Noé e seus filhos, tudo já tinha acontecido. Noé já tinha recebido a ordem de construir a arca, o Senhor já tinha feito promessas para Noé, o dilúvio já tinha acontecido, Noé já tinha ficado mais de 1 ano dentro da arca, passando por todas aquelas situações junto com a família dele. Então tudo aquilo já tinha acontecido na vida de Noé. E às vezes a gente acha que é fácil, né, passar por essas situações, foi fácil para Noé e é fácil para a gente. E hoje a gente tem uma arca meio que Nutella, né? Porque a gente está isolado, mas a gente consegue ir no mercado ou consegue pedir algo por telefone, ou a gente tem acesso à internet, consegue conversar, se comunicar, mas naquela época não, né? Era um isolamento realmente total. Mas Noé realmente obedeceu, seus filhos obedeceram, né? E toda aquela perseguição, né? Porque ele vivia num ambiente hostil, onde ele era o único justo. Então vocês imaginam o que Noé passava naquela época, enquanto ele construía aquela arca, né? E o que ele passou quando ele entrou na arca e todo aquele tempo que ele ficou lá, né? Até que as águas baixassem. Então não foi um tempo fácil, mas o Senhor o honrou, porque ele obedeceu. Mas durante todo esse tempo, ele sabia qual era o propósito para a vida dele. Então é isso que o Senhor tem nos chamado, não só para entrar na arca, mas para que a gente entenda qual é o plano dele para a nossa vida, qual é o propósito do Senhor para a sua vida. Será que depois de todo esse isolamento, o mundo vai continuar o mesmo? Será que as pessoas vão continuar as mesmas? Será que o Senhor não tem nada para a nossa vida, nenhum plano, nenhum propósito para a nossa vida, para o reino, para a nossa igreja?
Então, que a gente pense nisso. Por quê? Porque quando o Senhor tira, né, permite que Noé e seus filhos saiam da arca, e aí realmente já chega lá no capítulo 9, né, que ele já fez muitas promessas para Noé. O que eu vejo no versículo, por exemplo, aqui eu separei no capítulo 6, aonde ele fala assim, ele dá uma ordem, né, um pouco antes deles entrarem, quando eles vão entrar na arca que está construindo, capítulo 6, versículo 23. O Senhor fala assim para ele: armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Para quê? Para que a família dele tenha um mantimento, né? E isso me chamou muita atenção, porque uma das ordenanças do Senhor não era só que ele construísse a arca e colocasse uns bichos lá dentro, mas que ele pegasse todo tipo de alimento e colocasse lá, que ele se alimenta, para que ele tivesse alimento durante todo aquele período, né? E aí eu fiquei me perguntando: Senhor, será que a gente tem se alimentado verdadeiramente para a gente poder estar forte o suficiente para passar por uma situação dessa que a gente está vivendo hoje? Será que você se alimentou verdadeiramente do pão da vida, como diz em João 6,35, onde Jesus diz que ele é o pão da vida e aquele que vem a mim nunca terá fome? Será que você verdadeiramente se alimenta do Senhor Jesus, para que agora, nesse momento de praga, porque a gente sabe que o coronavírus é uma praga, não é só uma gripe, não é só uma doença, uma pneumonia, a gente sabe que é uma praga, porque ele veio sobre a humanidade para atingir todas as áreas da vida de uma pessoa. Então a gente entende que não é só uma doença, uma enfermidade qualquer. Então, será que nós nos preparamos, nos alimentamos e juntamos mantimentos espirituais para sustentar a nossa vida e a nossa família ao passar por uma situação dessa? Ir para o mercado, comprar 20 quilos de arroz, 50 pacotes de papel higiênico, como as pessoas desesperadas estão fazendo. Pessoas sem direção de Deus. O que eu digo é o alimento que vem dos céus, que é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. É se encher do Senhor, para que no momento de dificuldade a gente tenha o Espírito Santo de Deus transbordando na nossa vida, para que a gente consiga passar forte por isso. E esse versículo me chamou muito a atenção, porque o Senhor, ele fala isso para Noé, porque ele sabia que sem os alimentos, eles não conseguiriam ficar mais de um ano dentro da arca. E a gente, sem a presença de Deus e sem o Espírito Santo de Deus, a gente não vai conseguir passar por uma praga dessa, isolados nesse mundo. Continuei meditando nos capítulos, que vai até o capítulo 9, toda essa passagem, né? Aonde vem o dilúvio, e aí eles esperam as águas baixar. E aí eu fiquei meditando dos alimentos que a gente tem agora ficado em casa, né? Como que a gente tem se alimentado? Será que a gente está orando? Será que a gente está fazendo o nosso TSD, que é nosso tempo a sós com Deus? Será que a gente está ouvindo louvor? Será que a gente está vendo vídeos de pregações na internet? Será que a gente está se alimentando realmente da palavra? Ou a gente está o dia inteiro recebendo palavra de maldição, vendo noticiários na TV, vendo coisas do mundo, o dia inteiro se alimentando de coisas do mundo? Irmãos, se a gente passar o dia inteiro se alimentando de coisas mundanas e palavras de maldição e noticiários ruins, a gente daqui a 4 meses a gente está fora da presença do Senhor, porque a gente precisa do Espírito Santo de Deus, a gente precisa se alimentar do Senhor. Então que a gente acorde, porque é um tempo de acordar, de avivamento, de despertamento, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa, isolado. Então a gente precisa se levantar, a gente precisa despertar e começar a se alimentar do pão
que desceu do céu, do pão da vida, e começar a dispensar essas bandejas que chegam na nossa casa, que vêm desse mundo, que vão fazer mal pra gente e vão nos prostrar. Amém? Então, assim, que vocês busquem em Deus qual é o plano, qual o propósito que Deus tem para a vida de vocês quando tudo isso acabar, né? O Noé e seus filhos tinham a consciência de que eles tinham chamado para recomeçar a humanidade, né? Então, quando chega nesse versículo 7 do capítulo 9, aonde o Senhor dá a ordem que eles precisam sair, multiplicar, se espalhar pela terra e proliferar. O que é proliferar? É se multiplicar rapidamente, né? Se expandir rapidamente. E eles sabiam que dependiam deles essa multiplicação e essa expansão da humanidade. E eles foram. Eles tiveram coragem e foram, depois de terem passado por tudo aquilo, porque eles sabiam do plano e do propósito, do chamado que eles tinham. Então, que a gente entenda qual é o nosso propósito, o nosso chamado, o plano que Deus tem para a nossa vida, depois que as portas forem abertas e que a gente puder sair e que o mundo estiver totalmente diferente de hoje. Porque depois que isso tudo acabar, irmãos, tudo vai ser diferente. Esse mundo não vai ser igual, o comportamento humano não vai ser igual, as relações humanas não serão iguais, tudo vai ser diferente. E que a gente possa entender isso e que a gente possa entender qual é o plano que Deus tem para a nossa vida. Porque eles sabiam, eles poderiam ter medo, eles poderiam ter ficado dentro da arca, falado assim, não vou sair mais, agora eu já me acostumei. Porque o ser humano, ele se acostuma até com coisa ruim. E eles poderiam ter se acostumado e ficado dentro da arca. Eles poderiam ter feito uma casa e se expandido ali em volta da arca, porque se chovesse de novo, eles poderiam correr para dentro da arca. Mas eles sabiam do propósito, eles sabiam que precisavam se expandir e se multiplicar. Então eles foram cumprir o propósito da vida deles. Então que a gente entenda qual é o propósito e o chamado que Deus tem para a nossa vida, principalmente depois disso tudo acontecer, desse tempo passar, dessas pragas passarem, porque é o povo de Deus que vai se levantar para poder alcançar esse mundo. É o povo de Deus que Deus está esperando que se levante com um novo propósito para alcançar essas nações e esse povo que vai se arrepender. Amém, irmãos? Que vocês possam ficar com essa palavra, a palavra que Deus tem trazido ao meu coração, para que eu possa entender o meu propósito de vida, o meu chamado de vida depois disso tudo que está acontecendo, que eu possa me alimentar da palavra de Deus cada vez mais, ter mais intimidade, mais relacionamento. E eu quero compartilhar essa palavra com você, porque foi essa palavra que o Senhor trouxe para mim, e que abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo